bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. É um espaço para você, que é uma pessoa altamente sensível, encontrar informações sobre o traço e dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E o papo de hoje é sobre um estado, uma sensação que é bastante conhecida da maioria de nós, a ansiedade. E por que ela é tão nossa amiga? Veja, ser altamente sensível significa que você vai captar muito dos sentimentos das outras pessoas. Se nós somarmos a isso a hiperestimulação causada por luzes, barulhos, multidões, excesso de solicitações e um ritmo de vida mais acelerado do que aquele que nós consideramos ideal, o resultado é esta sensação de nervosismo e de estar um pouco fora do seu equilíbrio. Isto tem, entre outros nomes, o nome de ansiedade. E saber que, como pais, você é mais suscetível a esta sensação é um primeiro passo para conseguir lidar melhor com isso. Mas o que é ansiedade? Veja, existem muitas definições psicológicas de ansiedade, mas eu estou me referindo aqui àquele sentimento interno de nervosismo, de agitação e de crispação que eu ou você costumamos sentir quando estamos diante de uma situação que nos parece potencialmente perigosa. A sensação da ansiedade pode tomar conta de nós e com isso se torna muito difícil para nós nos concentrarmos, relaxarmos, comer, dormir. E nós podemos começar a pensar obsessivamente na situação que nos preocupa, podendo mesmo chegar a termos pânico. Veja, embora tudo isso possa acontecer, a ansiedade em si é uma reação normal e realmente útil. Ela prepara o nosso corpo para a reação de lutar ou fugir. E isso foi fundamental para a sobrevivência da espécie. O problema aqui é que as fontes de ansiedade atuais são diferentes daquelas que enfrentavam os nossos ancestrais. E, portanto, elas exigem uma abordagem diferenciada. Veja só, seu corpo se prepara para lutar ou fugir, mas você não faz nada disso. E, então, essa energia, ela continua no seu corpo e se expressa na forma de tensão muscular, dores de cabeça, taquicardia, boca seca, suor frio, etc, etc, etc. Além dessas reações físicas, a ansiedade também traz reações emocionais. Dependendo um pouco do seu temperamento, você pode ficar extremamente carente ou extremamente irritadiço ou irritadíssimo. De todas as maneiras, se sente muito vulnerável às outras pessoas e ao ambiente externo. Bom, e por que a ansiedade é tão comum entre as pais? Veja, como eu disse, nós captamos muitos estímulos no ambiente e nós os processamos de uma maneira muito profunda, ou seja, nós refletimos sobre eles, nós tentamos entendê-los, nós tentamos absorvê-los para detectar a qualidade do estímulo, se ele é negativo, se ele é positivo, se ele é perigoso ou não para nós. A doutora Elaine Aron costuma brincar dizendo que nós somos os bombeiros da humanidade. E ela diz que, como todos os bombeiros, de vez em quando nós atendemos a muitos alarmes falsos. Alguns estudos recentes têm indicado que as pessoas sensíveis são mais predispostas àquilo que nós chamamos de reflexo de sobressalto. E, se você for como eu, talvez já tenha percebido que tende a se assustar com mais facilidade do que outras pessoas.
Há ainda uma outra característica importante, que é a forma como o nosso cérebro reage torna mais difícil para nós lidar com a hiperexcitação emocional causada pela ansiedade. E por fim, mas não menos importante, existe a tendência a criar filmes mentais. A maioria das pais é extremamente criativa, mas nós podemos usar essa habilidade para o lado negro da força, criando fantasias angustiantes, onde tudo aquilo que pode dar errado, efetivamente dá errado. Eu chamo a isso de cinema catástrofe. E realmente ainda não encontrei na minha vida uma paz que não seja especialista nesse estilo de filmagem. Bom, mas aí você deve estar se perguntando, ok, Rosalina, você já nos chamou de bombeiros, você já disse que nós atendemos muitos alarmes falsos, e agora você disse que nós somos especialistas em cinema catástrofe. Ok, eu reconheço que eu sou mais ansiosa, ou eu tendo a me sentir mais ansioso ou ansiosa do que a maioria das pessoas. Mas como lidar com isso? Bom, primeiro eu acho que fica claro que, devido a algumas das nossas predisposições genéticas, não é uma tarefa exatamente fácil. Lidar com a ansiedade sendo pais exige consciência e compromisso. Consciência para entender e aceitar que você, possivelmente, vai se sentir ansioso ou ansiosa em situações em que as outras pessoas não se sentiriam. Acho que este é o primeiro passo. Para além disso, eu trouxe algumas recomendações. A minha primeira recomendação é que você aprenda a reconhecer os seus sinais de ansiedade, como ela se expressa em você, na sua psique, no seu corpo. Você tende a ficar acelerado, acelerada e querer fazer tudo de uma vez? Você tem taquicardia, você tem dores musculares, você tem suor frio, sua boca fica seca, você tem dificuldade de entender o que as pessoas estão lhe falando, como se houvesse um véu entre você e as pessoas. Aprenda a identificar esses sintomas para poder parar o processo assim que estiver entrando numa espiral de ansiedade. Segunda coisa, não fuja daquilo que lhe assusta. Desenvolver estratégias de evitação para não confrontar aquilo que nos faz medo tem pelo menos duas consequências negativas. A primeira delas é que cerceia a nossa vida e nós começamos a deixar de fazer coisas que nos agradaria fazer por conta dos sentimentos de ansiedade. E a segunda coisa é que aquilo que nós evitamos não desaparece. Muito pelo contrário, a coisa tende a crescer na nossa imaginação até se tornar um monstro capaz de nos engolir e que nós cada vez mais nos convencemos que não podemos enfrentar. Muito relacionado a isso, lembre-se que todos estes cenários de fim de mundo, todas as cenas do cinema catástrofe estão na sua imaginação e são criação sua. Da mesma forma que você as criou, você pode desmontá-la. Portanto, escolha este lado e deixe-as ir. Não permita que o cinema catástrofe aumente a sua ansiedade diante daquela situação. Outra dica: respire. Eu sei que parece óbvio, mas a ansiedade tende a deixar a nossa respiração mais rápida e mais superficial, o que gera mais adrenalina e mais estresse no seu corpo. Portanto, lembre-se de parar e respirar com profundidade e lentamente. Você pode praticar a respiração que nós chamamos de 4x4. Inspira contando até 4. Mantém contando até 4. Expira contando até 4 e mantém o pulmão vazio contando até 4. Dá um tchau, Hecate.
Exatamente ligada a isso, a outra sugestão é: tente aprender técnicas de relaxamento e escolha aquela que melhor funciona para você. Pode ser um mantra, pode ser a respiração 4x4, pode ser uma visualização, pode ser usar um objeto como âncora, pode ser uma prece, não importa. O que importa é que você pratique antes para que lhe venha de forma quase automática. E que, é claro, escolha uma técnica que realmente funcione para você e consiga lhe acalmar. Uma sugestão muito importante: reflita sobre as suas fontes de ansiedade e sobre os seus limites. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as principais fontes de ansiedade da sua vida podem estar nas suas relações pessoais ou profissionais. E isto é um sinal, um bom sintoma de que talvez você ou as outras pessoas estejam desrespeitando e ultrapassando os seus limites, sejam físicos, sejam emocionais. Então, reflita sobre os seus limites e cuidado com o abuso, seja ele praticado por você, seja praticado por outras pessoas. Em uma situação de estresse, como por exemplo, ter que falar em público, concentre-se em si mesmo. A palavra concentrar vem de centro, significa estar com ou estar em seu centro. Esteja em você mesmo, esteja em seu corpo, esteja na sua respiração, esteja nas suas emoções, esteja nas suas opiniões. Concentre-se, esteja no seu centro. A maioria de nós tem a tendência a nos dispersarmos energeticamente em busca de identificar os perigos do ambiente ou da opinião das outras pessoas. Faça o contrário. Recolha a sua energia no seu centro. Concentre-se. Da mesma maneira, em situações de muito estresse ou de ansiedade, em épocas de muito estresse ou de ansiedade, capriche e invista no autocuidado. Imagine que o seu corpo vai estar submetido a uma grande tensão interna e a uma descarga importante emocional e de adrenalina. E para isso, ele precisa estar forte o suficiente e preparado para resistir. Com relação ao autocuidado, você sabe que já há um vídeo aqui no canal, mas eu gostaria de insistir em duas pequenas coisas. A primeira é: cuide muito do seu sono. E a segunda, bastante relacionada a esta, é: evite estimulantes, principalmente a cafeína. Você não quer mais energia e mais agitação no sistema e já está submetido a um grande estresse por conta da ansiedade, certo? E por fim, acho que a última e talvez a mais importante de todas as sugestões: confie e entregue. Veja, sempre vai acontecer situações que fogem do nosso planejamento. A vida é muito maior do que a sua cabeça ou a minha pode prever. Portanto, confie de que existe uma força, um poder maior do que o seu, que cuida da sua vida. E que no final as coisas, de uma maneira ou de outra, darão certo. Confie, acredite neste poder e entregue-se a ele. Seja co-criador da sua vida e não alguém que busca desesperadamente o controle e a segurança. Eu sei que algumas dessas sugestões, talvez principalmente a última, não são exatamente coisas fáceis para nós. Porém, parte da responsabilidade de ser uma pessoa altamente sensível é aprender a lidar com a sensibilidade de forma que possa fazer com que os meus dons e os seus dons aflorem e com isso nós possamos trazer essa contribuição para o mundo. Bom, este foi o nosso Papos e Dicas desta terça. Eu espero que ele tenha lhe agradado e, como sempre, caso você tenha gostado do vídeo, clique no botão que aparece aí embaixo e assine o canal. Acione as notificações e, se conhecer algum rapaz que também gostaria de refletir
sobre a ansiedade na sua vida e pensar em formas de lidar melhor com essa nossa predisposição, por favor, compartilhe o vídeo e me ajude a difundir a informação sobre a autossensibilidade aqui entre nós no Brasil. Muito obrigada e eu te vejo no próximo vídeo. Beijos e bênçãos e até a próxima.